Chega ao exame desta Comissão de Assuntos Sociais o projeto de lei do Senado 458 de 2013, de autoria do senador Aécio Neves, que altera a lei número 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para dispor sobre o período adicional para o recebimento dos benefícios do programa Bolsa Família, em caso de alteração na situação da elegibilidade familiar. Com esse objetivo, o projeto insere 2 parágrafos no artigo 2º da referida lei para estabelecer que a elegibilidade das famílias deverá ser obrigatoriamente revista a cada período de 2 anos e constatada a mudança na condição de elegibilidade familiar nos 6 meses que antecederem a revisão. A concessão do benefício estará assegurada para um período adicional de 6 meses. Na justificação, o autor da proposta argumenta que alterar a lei é necessário para evitar a instabilidade na renda do trabalhador carente. Afirma que o período adicional para recebimento do benefício é importante para o trabalhador que consegue emprego e melhora sua renda, pois lhe proporciona um período de segurança até saber se irá manter seu emprego e sua renda num patamar satisfatório para a subsistência da família. A análise. O projeto do senador Aécio Neves atua nessa direção. Busca dar à família beneficiária a garantia de que não será desligado do programa em curto período após a alteração nos seus rendimentos. Ao mesmo tempo, a proposição traz para a lei o prazo de duração dos benefícios. As 2 intervenções visam, portanto, assegurar às famílias tranquilidade quanto ao período em que poderão contar com benefício e resolve a fragilidade da regulamentação da matéria. No entanto, o senador Humberto Costa, ao analisar o texto proposto pelo senador Aécio Neves, decidiu apresentar o voto em separado, no qual pede a rejeição da matéria sob o argumento de que o novo texto proposto para o parágrafo 19 seria dúbio e poderia ensejar uma leitura capaz de, em vez de estender o prazo por mais 6 meses, acabasse por reduzir a permanência da família no programa. Muito longe de ser essa a intenção do projeto, conforme já demonstramos. No entanto, no sentido de afastar qualquer ambiguidade no trato da matéria, decidimos considerar o voto em separado como sugestão de melhoria no texto. Por isso, apresentamos emenda, cujo objetivo é explicitar o propósito da matéria, deixando claro que o prazo adicional será concedido nos casos em que houver possibilidade de perda de condição de elegibilidade em decorrência do exercício da atividade profissional ou econômica. No voto em separado, o senador Humberto Costa afirma também o seguinte com relação ao artigo 6º da Portaria 617 do MDS, de 11 de agosto de 2010. Determina que a renda per capita familiar poderá crescer até meio salário mínimo, desde que não se mantenha ao longo do tempo. O período em que a renda per capita poderá variar até o limite de meio salário mínimo é fixado a partir da validade do benefício da Bolsa Família, que é de 2 anos. Portanto, mais amplo do que o proposto pelo PLS. Quanto a esse último argumento, não vemos como a aprovação do PLS 458 de 2013 possa prejudicar o beneficiário, pois a portaria citada simplesmente não deixaria de valer, continuaria vigindo. O projeto, além de não extinguir a portaria, ainda traz para a lei o crucial parâmetro do prazo de reavaliação de elegibilidade para o programa Bolsa Família. E isso é uma medida importante, porque ressalta-se, da mesma forma que por decreto o prazo pode ser ampliado, ele também pode ser reduzido. Trazer o assunto para a lei vai tornar as famílias que recebem o benefício menos dependentes dos governos, pois o espaço de debate do assunto fica ampliado e, portanto, mais democrático, ao contar com a participação também do Poder Legislativo. Na verdade, a Portaria 617 de 2010 prevê o desligamento da família que, durante o período de 2 anos, mantém uma variação de renda de meio salário mínimo. O projeto retira esse limite, que, na verdade, é um estímulo à informalização
e um aprimoramento da família numa condição de pobreza. No nosso entender, não é por atingir esse baixo patamar de renda que a família deixa de ter o direito à garantia dos mínimos sociais nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social. Além de retirar esse limite de renda, o projeto eleva o prazo de variação permitida, que pode chegar a ser de mais de 6 meses. Além disso, a portaria, ao estender o prazo de vigência, acaba por criar despesas sem um respaldo legal para tanto. O projeto do senador Aécio Neves soluciona essa questão ao fixar o período adicional por meio de lei. Em outros termos, o projeto permite a extensão da permanência no programa das famílias que, em função de atividade remunerada, percam as condições de extrema miséria e ainda retira o teto de meio salário mínimo, possibilitando aos beneficiários tranquilidade para administrar a melhoria de suas condições de vida, sem enfrentar a insegurança de ser excluído do programa. Relativamente às emendas apresentadas pelo senador Cristóvão, temos que agregar o essencial elemento da construção da cidadania, não só pela concessão da subsistência, mas também da educação e da capacitação profissional. Como muito bem salientou o autor das emendas, é necessário que o programa propicie o estímulo necessário à empregabilidade de seus beneficiários. As emendas apresentadas complementam bem o espírito do projeto, que tem como motivação a segurança do beneficiário quando do seu ingresso no mercado de trabalho. Importante somente esclarecer que a frequência escolar, que já é exigida das crianças e adolescentes inseridas no programa, é condição de permanência, não de elegibilidade. Os critérios de elegibilidade relacionam-se com a situação de pobreza ou extrema pobreza, nos termos definidos no artigo 2º da Lei 10.836, de 9 de janeiro de 2004. A frequência escolar e os cursos profissionalizantes para adultos, conforme se pretende estabelecer, condições de permanência no programa, portanto, deve inserir-se no corpo do artigo 3A da Lei 10.836, de 9 de janeiro de 2004. Ao lado disso, ressalte-se nossa compreensão, que é ter à sua disposição escolas de qualidade e capacitação profissional é um direito das famílias brasileiras e uma obrigação do Estado. A menção a tais critérios atua no sentido de reforçar este entendimento. Por se tratarem de iniciativas complementares, acolhemos as emendas do senador Cristóvão, incorporando-as no texto que proponho a seguir. Em face do exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei do Senado número 458 de 2013, com as seguintes emendas. Desse a seguinte redação ao parágrafo 19 do artigo 2º da Lei 10.836, de 9 de janeiro de 2004, nos termos do artigo 1º do PLS 458, de 2013. Artigo 1º, artigo 2º, parágrafo 19. O beneficiário que, por motivo de elevação de renda per capita familiar, decorrente de atividade profissional ou econômica, vier a perder a elegibilidade na revisão prevista no parágrafo 18, terá garantida a concessão dos benefícios por, no mínimo, 6 meses. A segunda emenda. Acrescente-se ao projeto de lei do Senado 458, de 2013, o seguinte artigo 2º, remunerando-se como artigo 3º o atual artigo 2º. Artigo 2º. O artigo 3º da Lei 10.836, de 9 de janeiro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação. A concessão dos benefícios dependerá do cumprimento, no que se couber, de condicionalidades relativas ao exame pré-natal, ao aprimoramento nutricional, ao acompanhamento de saúde, à frequência escolar de 85% em estabelecimento de ensino regular, da frequência a cursos profissionalizantes pelos membros da família acima de 18 anos, sem prejuízo de outras previstas no regulamento. Essas são as emendas
e logo em seguida, essas são as emendas e eu voto pela aprovação do projeto com essas emendas já explicitadas aqui no relatório. Em discussão... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem? Eu gostaria de pedir vistas a esse projeto, por favor. Tá. Pedido de vista do senador Ciro Miranda é regimental, vista concedida. Consulta ao plenário, se mais algum senador também gostaria de pedir vista ao projeto. Peço a vista coletiva para nós resolvermos definitivamente esse assunto na semana que vem. Vista coletiva, o projeto deverá retornar quarta-feira que vem.